A mulher faz em casa, né? Então, esse estilo de vida assim que você olha e diz, não é possível. Dá raiva só de olhar para a perfeição de vida que a mulher tem. E a gente aqui sofrendo, né, para dar conta. Esse estilo, nessa ênfase, num estilo mais campesino, mais simples, né, uma vida simples, também traz à tona as habilidades tipicamente femininas. Cozinhar, costurar, né, bordar, tricotar, essas coisas. Que eu nunca aprendi. Eu acho que eu nasci com 2 mãos esquerdas. Porque não se coordenam, não tem jeito. Mas isso vem à tona. O fato é que essa ênfase na vida e na moda modesta como um todo, né, uma vida mais simples, mais bucólica, como símbolo de feminilidade, apesar disso ser interessante, apesar disso trazer valores tipicamente femininos, há um risco em associar isso ao ser mulher. Há um risco quando eu digo que ser mulher é ter essa cara, né? É ter esse estilo, essa forma de viver, essa forma de se vestir, essa feminilidade estereotipada. Por que isso se torna um problema? Porque dentro da igreja, muitas vezes se torna um impedimento. Muitas meninas, mulheres, principalmente as meninas, se veem em conflito porque não se enxergam nesse modelo. Não se enxergam com essas roupas, não se enxergam com esse estilo de vida, não conseguem desenvolver essas habilidades. E aí cria-se um conflito, porque eu não sou mulher o bastante, eu não sou feminina o bastante. Quando se tem esse estereótipo como o ser feminino. Gera um conflito, muitas vezes, porque parece que só existem 2 opções. Ou é a mulher grosseira, masculinizada e brutalizada do feminismo, ou é a Barbie gospel. Então, quando você não se encaixa em nenhum dos dois, fica meio perdida. Isso até afasta as pessoas do convívio da igreja. Muitas mulheres poderiam estar em nosso meio, poderiam estar conosco, mas se sentem rejeitadas, porque não se encaixam nesse perfil de mulher que se veste na moda modesta e que vive no campo fazendo o seu próprio pão de fermentação natural. Isso cria um conflito e muitas vezes um sentimento de frustração por não se sentir feminina o bastante. Saindo desse lado, de comportamento e vestimenta, existe uma outra frente de combate à crise da feminilidade e de resgate à feminilidade, que é um pouco mais teórica, muito mais teologizada, digamos assim, mais voltada para a teologia. Nós vemos aí autores cristãos que têm se debruçado sobre o tema. Há muitos livros que tratam sobre a crise da feminilidade dentro de uma perspectiva mais bíblica. Por exemplo, o livro de Renato Vargas, A Crise da Feminilidade. Já tem o próprio nome que nós estamos discutindo. E um também muito conhecido, da Elizabeth Elliot, que é Deixe-me Ser Mulher. E tem muitos outros tratando sobre isso. E sobre o que esta abordagem trata, essa abordagem sobre o resgate ou a crise da feminilidade. Essas obras, elas abordam principalmente 2 aspectos da vida feminina, da vida da mulher. Mas estão sempre relacionadas à família. São temas, quase sempre abordam temas como ser esposa e ser mãe. Como a Bíblia orienta a maternidade, como a Bíblia orienta o casamento, né? Então, ser uma esposa submissa, ser uma boa dona de casa, ser zelosa, ser uma mãe presente, ser uma mãe atenciosa, que ensina nos caminhos do Senhor. E isso é muito bom, né? Realmente precisamos resgatar esses valores. Mas, quando a gente discute a crise da feminilidade só sob esses aspectos, nós também podemos correr um sério risco dentro da igreja, que é limitar, descrever a feminilidade como sendo exclusivamente ser mãe e esposa. Isso também gera uma crise e uma frustração na vida de muitas mulheres. Sobretudo quando a mulher ainda não casou e ainda não tem filhos. Aí ela não é mulher o bastante, ela não é feminina o suficiente, porque ela não é casada ou ela não tem filhos. E às vezes ela pode ser casada, mas não ter filhos por uma questão de saúde, por um aspecto biológico.
E muitas vezes ela é julgada dentro da igreja, porque ainda não casou. Aí vem uma pressão para casar. Aí ela pode entrar num casamento precipitado, num casamento impensado, porque existe essa pressão. E uma pressão para ter filhos. E se ela não pode ter filhos, ela se torna frustrada. E muitas vezes é excluída. Além dos olhares de julgamento, também há uma exclusão dentro da igreja. Porque praticamente toda reunião de mulheres é para falar de casamento e filhos. E se ela não é casada e ela não tem filhos, ela não faz parte. Ela não se sente incluída. Ela não vai para a reunião dos homens. Não vai para a das crianças. Então eu vou ficar em casa. Isso não me diz respeito. Então há uma exclusão. Nós estamos excluindo pessoas do nosso meio. Mulheres que poderiam estar conosco, muitas vezes não estão. Porque a gente entende que feminilidade é somente casar e ter filhos. E aí, como fica quando ela ainda não alcançou, ela não pode alcançar esses dois status, né? Isso causa frustração e até exclusão dentro do povo de Deus. Então, esses são os dois aspectos que normalmente são tratados a crise da feminilidade. Do ponto de vista de vestimentas e comportamento e do ponto de vista familiar, relacionado ao casamento e filhos. São dois aspectos importantes, mas eles ainda não refletem a verdadeira crise. Há uma crise, nós sabemos disso, que há uma crise, não se pode negar. Sabemos que existe uma crise na feminilidade, assim como há uma crise na masculinidade. Eu não sei se é esse o tema que os homens estão trabalhando, é também. Então, eles também estão discutindo algo sobre isso, porque existe uma crise tanto na feminilidade quanto na masculinidade. Mas bater na mesma tecla de roupas, padrões de comportamento, ou mesmo de matrimônio, não vai nos ajudar a chegar na verdadeira raiz do problema. E quando eu tenho um problema, eu quero achar a raiz do problema. Porque não dá para consertar se você não souber qual é a causa. Se você tem uma dor de cabeça, não adianta ficar tomando analgésico todos os dias. Você tem que saber o que está causando a sua dor de cabeça e tratar a causa, e então o sintoma vai também ser tratado. E por mais que eu queira culpar o feminismo nisto, eu sou obrigada a reconhecer que o feminismo é só parte do problema, mas ainda não é a causa. Precisamos chegar na causa. Sem encontrar a causa, não chegaremos na possível solução. O comportamento grosseiro e masculinizado, a repulsa pelo compromisso familiar e pela missão maternal, ainda não são um problema. Também são sintomas de um problema maior. A crise da feminilidade e a crise da masculinidade são somente a ponta do iceberg. Sabe como é um iceberg, né? Por fora parece aquele montão de gelo, mas se você olhar debaixo d'água, tem muito mais. Né? Parece grande por fora, mas embaixo é ainda maior. De fato, a crise do feminino e do masculino na sociedade são problemas muito grandes, mas eles ainda só apontam para um problema muito maior. E quanto mais eu estudava sobre isso, mais eu me deparava com esse problema, que é o problema da humanidade. E eu não estou falando aqui como um problema das pessoas. A sociedade tem um problema, o problema da comunidade, o problema da humanidade. Não é nesse sentido. É o problema do ser um ser humano. Assim como nós temos uma crise no que significa ser mulher e uma crise no que significa ser homem, isso são reflexos de uma crise maior, que é a crise do que significa ser um ser humano. Independente do gênero, independente de ser homem ou mulher, há uma crise no status de ser humano. A humanidade, não no sentido de pessoas, mas no sentido de ser o que é ser um ser humano, está em crise. E uma crise muito séria. Não é apenas uma questão de que mulheres estão menos femininas e homens estão menos masculinos, mas de que pessoas estão menos humanas. E quando eu digo menos humanas, eu me refiro que estão mais parecidas com animais. Há uma bestialização das pessoas, tornando-se animalescas, menos humanas. E é por isso que há uma crise no ser mulher e uma crise no ser homem. Talvez você nunca tenha pensado sobre isso, porque pouco se fala a respeito. Mas eu quero lhe mostrar algumas evidências de que isso está acontecendo.
A crise da feminilidade e da masculinidade é evidente. A gente bate o olho, dá uma voltinha no shopping, sexta-noite, e você percebe isso sem muito esforço. Dá para perceber. Mas a crise do ser humano, ela é um pouco mais sutil, porque ela está por baixo, ela é o que está embaixo do problema. Mas eu tenho algumas evidências para mostrar a vocês que isso está acontecendo. Você percebe que a humanidade está em crise quando notamos a supervalorização de animais em detrimento de seres humanos. A gente percebe isso de forma escandalosa quando a gente vê pessoas gritando para defender um ovo de tartaruga marinha e essa mesma pessoa gritando em prol do aborto. Isso é latente. Como que uma vida humana, como um filhote humano, vale menos do que o filhote de uma tartaruga. Mas isso se manifesta de formas mais sutis. Você já deve ter ouvido, e Deus me livre até dito, eu gosto mais de cachorro do que de muita gente. Eu confio mais em animal do que em muitas pessoas. Se você já disse isso, é uma prova de que a humanidade está em declínio. Porque como que um cachorro vale mais do que um ser humano? Não vale. Mesmo o cachorro mais fofinho do mundo e o ser humano mais miserável que você possa imaginar, não vale mais do que um ser humano. Mas muitas pessoas têm valorizado mais animais do que pessoas. Eu digo que nós vivemos a geração que coloca a criança na creche, os pais no asilo e sai para passear no shopping com o seu cachorro. Essa é a nossa geração. Isso mostra a crise da humanidade. Mas não vamos nos estender sobre isso, porque tem outra evidência que eu quero lhe mostrar. Nós percebemos a crise da humanidade quando nós perdemos o senso de estética, de arte, de poesia, de beleza. O modernismo trouxe para a gente uma arte grotesca, feia, bizarra, sem harmonia, sem forma. Mas mais do que isso, o modernismo trouxe para a gente a repulsa da arte. Qual foi a última vez que você parou para ouvir e se deliciar com uma bela música? Qual foi a última vez que você leu e se encantou com uma poesia? Qual foi a última vez que você contemplou um pôr do sol e suspirou admirado? O que é que a gente diz? Isso é uma perda de tempo. Nós perdemos o senso de estética, mas só os seres humanos são capazes de produzir arte, boa arte. A 7ª Sinfonia só um ser humano poderia ter composto. Não tem chimpanzé no mundo capaz de fazer isso, porque é algo humano. E quando a gente tem desprezo pelas belas artes, nós temos desprezo pela humanidade. E eu quero ressaltar aqui que tudo que é bom vem de Deus. O belo vem de Deus. Deus é a essência da beleza. Era o que diziam os pais da igreja. Outra evidência de que a humanidade está em crise é quando nos tornamos escravos dos prazeres. Muitas vezes as pessoas dizem, eu quero ser livre para fazer tudo o que eu quiser. Eu não quero dar satisfação a ninguém. Eu quero satisfazer todos os meus desejos na hora que eu tiver vontade, da forma que eu tiver vontade. Sabe quem age desse jeito? Os animais. Os animais satisfazem os seus desejos na hora que querem, da forma que querem. Eles fazem suas necessidades e suas relações íntimas, copulam a qualquer momento, na hora que querem. Vai na floresta, dá um passeio ali, vai num zoológico. Não há limites, não há regras éticas ou morais para os animais. Porque são animais, tudo bem, são irracionais. Eles vivem para satisfazer os seus desejos, para comer e fazer o que dá vontade na hora que tem vontade. Porque eles vivem por instinto. Quando o ser humano vive para satisfazer os seus desejos, eles vivem por instinto. Se tornam menos humanos, se tornam animalescos. Ser livre não é fazer o que deseja, e sim ser capaz de dizer não às suas próprias vontades. Outra evidência de que estamos nos tornando menos humanos, que estamos tendo uma crise na humanidade, é quando as pessoas abrem mão do exercício intelectual. Sabemos que de todos os seres criados, somente os seres humanos são racionais. Somente nós temos a faculdade da razão, de pensar, de
formular um pensamento, de mover intelectualmente em relação a algo, a alguma direção. Os animais não são assim. Mas muitas pessoas têm aberto mão do exercício intelectual. E há uma verdadeira repulsa pelo pensamento. Qualquer coisa que gere um mínimo de esforço, uma leitura, um estudo, algo que eu precise aprender, muitas pessoas, em especial a nova geração que se levanta, rejeita avidamente. Se escora nas inteligências artificiais. Busca formar programas cada vez mais inteligentes, enquanto as pessoas estão cada vez menos inteligentes. Isso é uma crise da humanidade. Outra evidência que nós temos de que a humanidade está em crise é quando nos distinguimos por características específicas e não pelo fato de sermos seres humanos. Como assim? Nos distinguimos por características específicas e não pelo fato de sermos seres humanos. O slogan "Vidas negras importam" deveria ser "Vidas humanas importam". Porque a vida humana importa, independente da cor. A vida humana branca, negra, amarela, indígena, toda vida humana importa. Inclusive a vida humana não nascida. Inclusive o embrião, o feto. Importa. Quando a gente se distingue e diz que alguém é importante porque tem uma determinada característica, nós estamos restringindo todo o resto da humanidade à completa desvalorização. Leis como, por exemplo, a lei do feminicídio, supõe que o assassinato de uma mulher é pior do que o assassinato de um homem. Mas o que importa é o fato dela ser mulher ou o fato dela ser um ser humano. Tirar uma vida humana é hediondo suficiente, seja homem ou mulher. Mas quando nós nos distinguimos pela cor da pele, por gênero, por qualquer coisa que nos coloque como uma minoria ou como alguém especial por aquela característica, e não pelo fato de ser um ser humano, nós estamos diminuindo a humanidade. E dizemos que ela é importante por ser mulher, ou ela é importante pela cor da pele, ou ela é importante por alguma característica física, social ou biológica. Nós estamos dizendo que ela não importa pelo fato de ser um ser humano. Ela importa por aquelas características. No entanto, a vida humana tem valor, independente de qualquer coisa. Uma última evidência de que a humanidade está em crise é quando nos acomodamos com a barbárie. Se a gente olhar no reino animal, os animais não se chocam quando um devora o outro. Quando o animal morre, eles fazem isso o tempo todo, faz parte da cadeia alimentar. A gente nunca vê um leãozinho lá em choque porque o outro devorou uma gazela. Está tranquilo para eles. E a gente, diante de tanta violência, acaba ficando do mesmo jeito. Nós vemos notícias diariamente de crimes horrendos, de crimes hediondos, e aquilo nos choca por 5 minutos, depois vem a notícia seguinte e a gente já esqueceu. A gente banaliza a criminalidade e a violência em nosso meio. E isso é um sintoma fatal de que estamos menos humanos. E a gente diz, esse crime, esse ato, isso é desumano. E não é desumano o fato de que nós não nos importamos. Não é desumano o fato de que no minuto seguinte a gente esqueceu aquele crime, aquela barbaridade. Então, tudo isso só nos mostra que a humanidade, o ser humano, está em crise, independente do gênero. Há uma crise na masculinidade, há uma crise na feminilidade, mas, acima de tudo, há uma crise no que significa ser um ser humano. Dizer, eu sou humano e o que me torna humano. Antes de saber o que me torna mulher, o que faz de mim mulher, o que é, afinal de contas, a feminilidade, a roupa, é o comportamento, é a maternidade. Antes de descobrir o que me torna mulher, eu preciso descobrir o que me torna humana, o que me torna um ser humano. E para isso a gente precisa ir para as Escrituras. Gênesis capítulo 1, versículo 27.
Esse ainda não é o texto que nós vamos trabalhar nessa noite, mas precisamos falar sobre isso. Vamos correr que o tempo é curto. Gênesis 1, 27 diz: assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Para descobrir o que é ser um ser humano, eu preciso voltar à origem. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Todas as coisas Deus criou com o poder da sua palavra. Haja isso, haja aquilo, faça-se isso, faça-se aquilo outro. Mas para criar o homem e a mulher, Ele moldou com suas próprias mãos. Primeiro Ele moldou o homem, depois Ele moldou a mulher com suas próprias mãos. E depois disso Ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E eles passaram a ser almas viventes. Mas eles não foram criados sem referência. Eles foram criados segundo um padrão. E esse padrão era o próprio Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Independente das semelhanças biológicas, o que nos distingue e nos diferencia de todos os animais não é somente o fato de sermos racionais, de ter um cérebro pensante, mas é o fato de termos uma alma imortal e um espírito capaz de se relacionar com o Criador. Nós somos reflexo de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. A razão por que a humanidade está em crise é porque as pessoas estão se distanciando do seu Criador. As pessoas estão se distanciando de Deus. A imagem de Deus na humanidade está embotada, está disforme, está abatida, está desfigurada. E é por isso que a humanidade se torna menos humana. Precisamos falar disso para as mulheres. Você é a imagem e semelhança de Deus. Muitas vezes a gente age como se Adão fosse a imagem e semelhança de Deus e Eva fosse a imagem e semelhança de Adão. Mas não é isso que o texto diz. O texto de Gênesis 1, 27 diz: assim Deus criou o ser humano, à sua imagem. A semelhança de Deus os criou. Só o homem? Não. Homem e mulher os criou. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Isso é tão sério que quando o pecado desfigurou a imagem de Deus no homem, Deus não deixou por isso mesmo. Deus fez o homem à imagem e semelhança dele. Mas quando o homem começa a desfigurar essa imagem, Deus agora vem ao mundo e ele se torna a imagem e semelhança dos homens para resgatar a humanidade caída. A morte de Cristo na cruz, ele não apenas redime os indivíduos do pecado. Ele não apenas redime individualmente eu e você. Ele redime a humanidade. O projeto de Deus para o ser humano foi redimido em Cristo. E agora o objetivo é sermos parecidos com Jesus. O homem perfeito, o ser humano perfeito. A Bíblia fala enfaticamente sobre isso. Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo. Filipenses 2:5. Porque eu vos dei exemplo para que assim como eu fiz, vós façais também, disse Jesus em João 13:15. Romanos 8:29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Filipenses 4:13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. 1 João 2:8, aquele que diz que está nele, deve também andar como ele andou. E há muitos outros textos que nos motivam a ser iguais a Jesus. Mas eu quero trabalhar somente um. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus 12, 1-3. E descobrir como nós podemos resgatar em nós, primeiro, a humanidade. E a partir dela, resgatar também a feminilidade. E se houvessem homens aqui, resgatar também a masculinidade. Hebreus 12, do 1-3. Esse texto nos dá 3 diretrizes para lidar com esta crise generalizada que nós já vimos. Nós já temos um problema, nós temos uma causa,
O problema é a crise da feminilidade, da masculinidade e da humanidade. A causa nós já sabemos. A humanidade está distante de Deus. Agora precisamos encontrar a solução. 3 atitudes nós vamos ver aqui no texto de Hebreus 12, do 1 ao 3. Vamos ler assentados mesmo. Porque também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Minhas irmãs, a primeira atitude para a gente resgatar a feminilidade e a nossa humanidade é nos livrarmos do pecado. O texto de Hebreus diz: livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós. O pecado gruda na gente, como aquela música ruim que passa o dia todo na cabeça da gente. Cola, não sai, ele se apega a nós. O convite para sermos semelhantes a Jesus é um convite à santidade. Jesus viveu uma vida inteiramente sem pecado. O pecado nos distancia de Deus. E se quisermos viver à semelhança de Jesus, o ser humano perfeito, precisamos nos livrar do pecado que se apega a nós. Nós poderíamos gastar horas, dias discutindo como as mulheres poderiam ser mais femininas. Nós poderíamos falar de roupas, de comportamentos, de atitudes, de formas de se portar publicamente, mas nada pode resgatar um ser humano, feminilidade ou masculinidade, se não estivermos livres do pecado. Porque é o pecado que nos distancia da imagem de Deus. Veja bem, o que nos afasta das obrigações de mãe e esposa, o que nos impede de viver um casamento santo e uma maternidade sacrificial, o que nos impede? A vaidade, a ganância, o orgulho, a soberba. E o que é isso? Pecado. Isso é pecado. Precisamos nos livrar do pecado que nos impede de viver o propósito de Deus para nossas vidas. O que impede as mulheres de se vestir com decência? É a falta de noção de moda? Não. É a lascívia, a luxúria, a sensualidade. Isso é pecado. O que afasta as mulheres da delicadeza e do recato? A ira, a intemperança, a falta de diligência. E o que é isso? Pecado. É o pecado que nos impede de viver a verdadeira feminilidade. É o pecado que nos impede de viver o propósito de Deus para nossas vidas. Como eu disse no início, eu bem que queria pôr a culpa no feminismo. Mas Tiago 1,14 diz: cada um é tentado quando é atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. É o pecado que habita em nós. Porque pode vir as ideologias do mundo, pode ter o discurso mais bonito do mundo. Se não houvesse o pecado no meu coração, eu não me inclinaria a elas. É o pecado que habita em nós. Não é porque a conversa é bonita, não é porque a proposta é boa, não é porque elas são insistentes e estão por toda parte que realmente estão. É porque o pecado que habita em mim me inclina a achar esse discurso atrativo. Me inclina a querer me colocar em primeiro lugar, em detrimento do papel que Deus tem para a minha vida. Precisamos combater o pecado. A crise na feminilidade ou da masculinidade é, no fundo, uma crise de santidade. O tema é a crise da feminilidade e suas consequências para a igreja. Quais as consequências disso para a igreja? Frieza espiritual. Mundanismo dentro da igreja. Uma igreja carnal. Quando não nos livramos do pecado que se apega tão facilmente a nós. Precisamos nos livrar primeiramente do pecado. Se quisermos resgatar a feminilidade, não adianta usar saias bonitas, rodadas, floridas com babado.
Não adianta ter estereótipos de um casamento perfeito, se não vivermos uma vida de santidade. Uma vida pura que nos leva a abandonar o pecado e nos achegarmos a Ele. Isso é que precisamos fazer para vencer a crise que se coloca diante de nós. A segunda atitude que precisamos tomar está no versículo 2. Volte para o capítulo de Hebreus 12. Ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita de Deus. A primeira atitude é nos livrarmos do pecado, que tão facilmente se apega a nós. E o segundo é olhar firmemente para Jesus. O texto diz, olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Se quisermos resgatar a imagem e semelhança de Deus em nós, que foi dada lá no paraíso, nós temos que olhar para Cristo. Ele é o ser humano perfeito e é com Ele que precisamos nos parecer. Não é com a influência da internet, de corpo perfeito, de roupas bonitas, de hábitos interessantes. Por mais que sejam exemplos bacanas de se seguir, não é com ela que eu tenho que me parecer, é com Cristo. Ele é o meu alvo, Ele é o meu objetivo. E nós precisamos falar sobre isso para as mulheres. Normalmente, de forma imperceptível ou inconsciente, acabamos achando que porque Jesus veio ao mundo como um homem, no sentido de masculino, de alguém do sexo masculino, nós acabamos pensando que ele é exemplo para os homens e não para nós, mulheres. E aí nos cultos de mulheres só se fala de quê? Sara, Rebeca, Raquel e Débora. É ou não é? Livros, revistas, estudos para mulheres. Sara, Rebeca, Raquel e Débora. Por mais que tenham sido mulheres exemplares. Mulheres de Deus, cujas vidas podemos e devemos nos espelhar. Mas o meu objetivo de vida não é ser parecida com Sara, com Rebeca, com Raquel, nem com Débora. O objetivo da minha vida é ser parecida com Jesus. É me parecer com Ele. Cristo é o seu referencial. Cristo é o seu alvo. Essa é a estatura perfeita, seja para um homem ou para uma mulher. Ainda que a gente possa se espelhar nas grandes mulheres da Bíblia ou da história, não podemos nos conformar com isso, porque o meu alvo é Cristo. Tenho que me parecer com Ele. O autor de Hebreus diz, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. Olhando com atenção, sem desviar os olhos. É para Ele que nós temos que olhar. Você se parece com Cristo? As pessoas veem Cristo em você? Quando você fala, elas ouvem a voz de Cristo? As atitudes que você toma, as decisões que você toma, são decisões que Cristo tomaria? Seus pensamentos são pensamentos que Cristo teria? Se a resposta for não, não importa quantos laços tenha na sua cabeça. Quantos babados, flores você vista. Quantos pães você faça todas as manhãs. Não fará diferença nenhuma se você não for semelhante a Jesus. Este é o exemplo, este é o alvo, este é o nosso propósito. Se você não se parece com Cristo e não reflete o seu caráter, o seu bom perfume, então você não é a mulher que deveria ser. Mesmo que o seu casamento seja perfeito, você tenha 12 filhos bem criados e educados, você não é a mulher que deveria ser, porque você foi feita para ser a imagem e semelhança dele. E se não formos, não estaremos alcançando o alvo. Olhe firmemente para Jesus. Nossos cultos precisam ser mais cristocêntricos. Nossas reuniões de mulheres precisam ser mais cristocêntricas. Precisamos parar de falar sobre mulher e passar a falar de Jesus. Do que Ele fez, do que Ele faz, do que Ele é, que Ele veio, que Ele virá. Precisamos falar mais sobre Jesus, sobre Cristo, porque tudo é sobre Ele, tudo é para Ele, tudo é dele. E às vezes a gente só fica falando de mulher, mulher e mulher, e parece um feminismo gospel. Precisamos falar de Jesus, precisamos lembrar dele, olhar para Ele e viver como Ele viveria, porque Ele é o exemplo perfeito de humanidade perfeita.
Deus nos fez para sermos como Ele é. E Ele quer que sejamos como seus filhos. Se quisermos resgatar a feminilidade ou a masculinidade, dentro e fora da igreja, temos que parar de falar somente de homens e mulheres e falar sobre Cristo. Viver Cristo, pensar em Cristo. A terceira atitude que devemos ter para resgatar a feminilidade em nosso contexto, ou para vencer a crise da feminilidade dentro e fora da igreja, é que não podemos desanimar. Veja o versículo 3 de Hebreus, capítulo 12. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. O mundo inteiro vai tentar fazer você desanimar. Os padrões do mundo vão tentar você desanimar. Às vezes até as pressões dentro da igreja vão tentar fazer você desanimar. Mas não podemos desanimar. Como não vamos desanimar? O texto diz, pensando naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. Quando olhamos para Jesus, vemos não apenas um modelo a ser seguido, mas também uma razão para continuar seguindo. O problema é porque muitas mulheres não conseguem abrir mão de suas vaidades, não conseguem abrir mão da sua soberba em prol do seu casamento, não conseguem se sacrificar em prol dos seus filhos, não conseguem abrir mão da sua vaidade em prol de uma modesta no vestir. É porque elas fazem isso pelos outros. É fácil ser uma esposa submissa quando o marido é gentil, é carinhoso, é bondoso. Mas pense fazer isso com um homem broco, grosseiro, mal educado, que não reconhece nada do que você está fazendo. A vontade é de chutar o balde. Mas por que a gente não faz isso? Porque a gente não faz isso pelos outros, a gente faz por Cristo. É para Ele, é por Ele. É fácil ser uma mãe que se sacrifica, presente e amorosa, quando o filho é obediente. Mas vai tentar lidar com um adolescente rebelde, que grita na sua cara, mimado, desobediente. Dá vontade de chutar o balde. Mas a gente não vai fazer isso. Por quê? Porque não é por eles que nós fazemos. Ainda que nós os amemos profundamente. Mas nós fazemos por Cristo. É para Cristo. É para Ele que eu estou olhando. É para Ele que eu me sacrifico. É para Ele que eu abro mão das vaidades humanas e me visto com decência e honra como uma mulher de Deus. É para Ele que eu dou testemunho de Cristo onde quer que esteja, no trabalho, na escola, em casa, na igreja, em qualquer lugar. É para Ele que a gente mantém um modo de falar típico das mulheres cristãs. É para Ele que a gente se comporta como uma mulher cristã. É para Ele que nós fazemos todas essas coisas. Não é para dar satisfação a uma patrulha que vem impor o que significa ser mulher. Não é para satisfazer essas imposições. É para honrar e glorificar o nome de Cristo. E nós não vamos desanimar. Porque ainda que venham as tempestades, ainda que venham as lutas, nós vamos persistir, porque nós fazemos para o Senhor. Cristo suportou tudo por nós. E Ele pede que hajamos da mesma forma. Como Ele mesmo agiu, se sacrificando por filhos rebeldes e morrendo por uma esposa adúltera e pecadora. Ele nos pede que nós sejamos da mesma forma, nos sacrificando mesmo que por pessoas que não reconheçam, porque nós seguimos o seu exemplo. O nosso objetivo é ser semelhantes a Ele. Devemos cumprir nossa missão por amor a Cristo e em obediência a Ele, onde quer que Ele tenha nos colocado. Se o Senhor ainda não abriu a porta de um casamento, de uma família ou da maternidade, Deus tem lhe colocado em algum lugar. E Ele quer que você seja filho, exemplo, que você seja a imagem de Cristo naquele lugar. Você pode ser o exemplo de feminilidade onde quer que você esteja, contanto que você seja semelhante a Jesus. Não desanime se o mundo disser que você é fracassada. Não desanime se disserem que você não é feminino bastante. Não desanime se o fardo ficar pesado demais. Não desanime se você não for reconhecida por seus esforços. Não desanime se tudo parecer que está dando errado. Você foi chamada para seguir a Cristo. Então siga. Prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
O texto diz: pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Cristo suportou muito mais por nós. E Ele pede que suportemos todas as adversidades por Ele. Sem cansar, sem desanimar. Não desanime, porque você não está sozinho nesse barco. Cristo está do seu lado. Para concluir, irmãos, nós estamos diante de uma crise muito grande. Existe uma crise na feminilidade. Mulheres menos femininas. Existe uma crise na masculinidade. Homens afeminados, exatamente o oposto. Mas há uma crise na humanidade. Pessoas menos humanas. E o que nos torna menos humanos é estar distante do nosso Criador. O diabo, ele quer destruir a humanidade, porque a humanidade reflete a imagem e semelhança de Deus. O diabo não pode tocar em Deus. Ai dele. Não é uma luta de iguais. Não é Deus e o diabo no mano a mano. Isso não existe. Deus é infinitamente superior. O diabo não pode sequer tocar em Deus. Não pode olhar para Deus sem tremer diante da sua santidade. Aí ele se volta contra os homens. Aí ele se volta contra a humanidade. Porque a humanidade traz a imagem de Deus. Ela reflete a imagem do Criador. O diabo odeia a Deus e por isso odeia os homens. E quer destruir os homens. Quer tornar os homens menos humanos, as mulheres menos mulheres e os homens menos homens. Para que eles não reflitam o objetivo de Deus para as suas vidas. Precisamos resgatar tudo isso em nossas vidas. Mas isso não tem nada a ver com estereótipos. Isso não tem nada a ver com padrões pré-fixados, que muitas vezes causam somente frustração e exclusão. Isso tem a ver somente com Jesus. Com sermos semelhantes a Ele, com abandonarmos o pecado e não desistirmos confiando na sua soberania. Somente quando nós nos prostrarmos inteiramente aos pés da cruz, nós poderemos resgatar a dignidade e a honra do que é ser mulher, do que é ser um ser humano. E a feminilidade que a gente falou lá no início, ela vai vir, não como algo que eu busco, mas como consequência de viver uma vida que agrada ao Senhor. O problema é grande, o desafio é grande, mas o Senhor está conosco. Amém? Que Deus nos abençoe.